Leonardo, eu quero saber o seguinte. Você não acha, por ela ser uma deputada, né, isso não faz esse ato um ato antidemocrático? Porque ela tirou a oportunidade, caso as pessoas não tivessem mudado a regra, de quem é eleitor do cara, quem é simpatizante ir. Porque a ideia era fixa. Era fazer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Deixar o maior evento, que é o evento do lançamento da campanha, vazio. Você não acha isso de mau tom as pessoas tentarem burlar o outro? De forma alguma. Inclusive, é um subterfúgio que os próprios bolsonaristas utilizam, né? Eu concordo parcialmente com o Negão. Por quê? Eu não vejo nem como uma trollagem isso que a Tabata fez. Eu vejo como uma forma de manifestação e uma forma democrática. Aliás, a forma mais democrática possível. Não existiria uma forma mais democrática possível nesse contexto. A Tabata, portanto, se manifestou utilizando-se de um subterfúgio absolutamente legítimo, mas para legal. Atrapalhar o outro, Leonardo. Mas o colega dela, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, filho do presidente da República, utiliza desses subterfúgios e muitos, inclusive, de caráter um tanto quanto suspeito, por exemplo, muito além. Como, por exemplo, falas em relação... Não, mas falas é uma coisa. A gente está falando falas também podem ser atrapalhar um evento com presença física. Por exemplo, ela não poderia, então, Leonardo, já que é legítimo, fazer uma manifestação no mesmo dia contra o Bolsonaro? Também numa outra fazer, situação? Mas vamos por partes. Temos de legalidade, ilícito. Existe algum ilícito aí? A resposta é não. Existe algum crime cometido aí? Absolutamente nenhum. Portanto, não tratando-se de um ilícito e de um crime, é uma manifestação legítima e legal. É óbvio que Jair Bolsonaro e os seus aliados saem perdendo porque pode haver uma confusão, um esvaziamento ou algo similar que não permita o que eles almejavam. Só que isso é da regra do jogo. Isso está dentro das regras do jogo. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário que aconteceu. A Tabata, no final das contas, ela acabou ajudando. De repente, aquela pessoa que tentou entrar no site e não conseguiu, como muitos inscritos meus me relataram, falaram, Negão, eu entrei no site e não tinha mais lugar. Agora, com tudo aberto, essa pessoa pôde ir e pôde ver o Bolsonaro de perto. Nesse caso, a Tabata acabou, na trollagem, entre aspas, dela, ela acabou ajudando. Eu também concordo que isso também, eu acho um exagero em cima dessa história e acho que ela acabou ajudando não só o Bolsonaro, como os bolsonaristas que queriam ver o Bolsonaro a partir do momento em que agora o evento ficou mais aberto, encheu muito mais, tanto que ficou gente pro lado de fora. Foi uma amostra grátis do quanto o Bolsonaro é seguido nas redes sociais e na rua. Coisa que, no caso do Lula, já não seria a mesma coisa. O Lula, sim, precisaria, num evento, ter todo mundo bonitinho ali, todo mundo inscrito. Precisa até desse mailing. O Lula precisa desse mailing mais do que o Bolsonaro. Você tomou, às vezes... Só porque o Leonardo está estreando aqui, você já quer atropelar... Leonardo, conclua. Não, vou concluir. E faz parte do jogo. O debate faz parte do jogo. Somos todos democratas. Né? E o que acontece é que se você realiza diversas formas de manifestação, você utiliza de diversos subterfúgios, você também tem que aceitar receber e também aceitar essa lógica toda. Então, em relação à Tabata, não foi cometido nenhum crime, nenhum ilícito e não foi uma trollagem. Pode até ser considerado uma trollagem na visão de alguns, mas para mim é, sobretudo, uma manifestação democrática e legítima. Por quê? Havia um site, um site virtual, em que aqueles apoiadores do presidente Bolsonaro que gostariam de estar na convenção que legitima a sua reeleição iriam se inscrever, iriam reservar pelo seu nome, o seu espaço na convenção. Muito bem. Você vai lá, eu entro no site, reservo o meu nome e simplesmente não compareço. O que há de errado nisso? A não ser uma manifestação. É uma manifestação. O outro lado utiliza dos seus subterfúgios, o lado da esquerda utiliza dos seus subterfúgios, mas estando dentro das regras do jogo, eu vejo como absolutamente legítimo, né? Seja da parte dos aliados do presidente Bolsonaro, seja da parte dos aliados do presidente Lula, isso não interessa. E ponto 2, isso prova, além de tudo,
que Jair Bolsonaro e a sua equipe de segurança, cujo órgão responsável é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, prova que eles estão preocupados, cada dia mais preocupados com a segurança do presidente Bolsonaro, e que não é bem assim. Ele sai, coloca o pé fora da casa dele e ele vai ser ovacionado, vai ser carregado pelo povo. Isso não é verdade. As imagens estão mentindo? Os vídeos são fakes? Imagens de proximidade, imagens têm ângulos, imagens têm edições, imagens estão sujeitas a diversas Leonardo, peraí que eu preciso chamar aqui o VAR, chamado Carla Secato. Nós temos um VAR aqui, chamado Carla Secato. Gostei do Leonardo. Porque, você, negão. Eu quero saber o seguinte, Carla Secato, primeiro eu acho que você já tinha que responder essa provocação dele, é dizer que as manifestações são em ângulos ajustáveis, inclusive usando o Photoshop, né? O Bolsonaro agora está usando Photoshop. De novo, será que a esquerda, de novo, está com aquela máxima, vamos acusá-los do que nós fazemos e xingá-los do que nós somos? E aí, o que você acha? Sempre, eles acusam a gente do que eles são. Óbvio que foi jogo sujo. Aliás, não deu certo. Tudo que eles estão tentando fazer só melhora ainda. Eles batem o bolo e o bolo cresce. É assim, quanto mais bate na massa, mais ela cresce. Foram 10 mil pessoas no Maracanãzinho, acabou que liberar. E se eles não tivessem descoberto que estavam sendo feitas inscrições ilegais, que as pessoas não iam comparecer? E se isso não tivesse sido descoberto? Pior foi o Lula, que nem foi na própria convenção. O que me parece, ele não foi na própria convenção. Aí falou que não é importante. Como não é importante? É uma mera formalidade. A convenção partidária é o evento mais importante do ano, no ano de eleições. Todos os partidos se preparam para isso. Você vai lançar quem são seus candidatos à presidência. O Lula não foi num hotel no centro de São Paulo, numa sala pequena, com pouquíssimas pessoas, e aí querem atrapalhar o evento do presidente Bolsonaro. Não conseguiram. E foi um evento belíssimo. E essa mesma deputada, Tabata Amaral, depois no outro post falou que o Bolsonaro é um machista. Esse discurso não pega mais. A Michele Bolsonaro brilhou na convenção, falou muito bem. Tudo que acusam ele, ele é racista, o melhor amigo dele é negro, sabe assim? São falácias que já não cabem mais. O que está me parecendo é um grande desespero da esquerda de querer esvaziar convenções, de querer atrapalhar as eleições. Não vão conseguir. Meu amigo Guilherme. Meu amigo. Ele tá rindo, ó. Vai vir coisa, vai vir coisa. Guilherme. Eu quero saber o seguinte, Guilherme. O povo quer saber. Você era da turma da groselha ou do Danone? Vou traduzir. Você era da quebrada ou você era da cobertura? Da quebrada, sempre. Então, se você é da quebrada, você sabe que na quebrada tem uma máxima, que é o seguinte: mira no seu, esquece o meu. Né? Então, será que concordo. Mira no meu, esquece o seu. Mira no seu, esquece o meu. Ou seja, ficar olhando o que o outro tá fazendo para estragar o movimento do outro não é, no mínimo, algo imoral? Ou seja, trabalha no seu. Total. Faz o seu, faz a sua manifestação. Agora, ir lá cadastrar para não ir. E é o que você acha disso daí, Guilherme? É você atrapalhar a propaganda eleitoral total. Olha só, Ricardo, eu concordo com todas as colocações que foram feitas até agora. Menos uma que a Carla começou afirmando: o dia mais importante do ano nas eleições, Carla, é o dia da votação. Não o dia das convenções. Faz-me rir, né? Não o dia das convenções, não. Vamos deixar isso claro pro pessoal em casa. Jura não é o dia das eleições? Nem sabia. Não é o dia da convenção do Bolsonaro, não. Mas olha só, eu concordo também com o que o Ricardo acabou de dizer. É uma questão ética, na verdade, da ética da pessoa. A deputada Tabata teve essa atitude a partir do entendimento dela. Isso não significa algo que parte de um grupo, né? Algo da moral de um grupo. Outras pessoas a seguiram, mas muitas pessoas não seguiram. Eu, por exemplo, no jogo político, não faria isso. Não daria esse exemplo. Eu acho que nós temos que ter também uma reflexão política sobre que tipo de liderança nós queremos seguir, nós queremos debater, né? Acho que temos que ter uma reflexão também sobre essa conduta dela, que não foi seguida por outras lideranças, né? Isso não foi conestado por outras lideranças. Acho que fica aí uma reflexão importante na medida em que qual é o debate que nós queremos eventualmente levar para frente? É essa narrativa que vai deslocar tudo para uma guerra da internet, das mídias digitais? Porque vocês tocaram numa coisa bastante importante.
né? A participação política também tem que ter algo de espontaneidade. Né? O Negão estava dizendo, puxa vida, tudo agora tem que ser na base do cadastro, tudo tem que ser previamente registrado para saber quantos participantes teremos. Tudo bem, pode ter um componente de segurança, pode ter eventualmente, afinal de contas, o Maracanãzinho é um lugar fechado, também a figura do presidente da República que está lá, né? Eventualmente é importante ter um componente de segurança, mas tem outras manifestações que são locais abertos, né? Nós precisamos galvanizar a participação das pessoas, seja o candidato que for. Então, é importante ter um componente de manifestação também própria das pessoas, né? Que seja espontânea. Agora, mais do que isso, nós precisamos, eu sempre insisto nisso, ir para o debate das propostas, né? E também uma coisa crítica do que está acontecendo. Não é porque que é casado com uma mulher extraordinária, que falou muito bem, que o governo dele está se conduzindo de uma forma que não tem questões misóginas ou que não sejam anti-mulher, por exemplo. Não é porque o melhor amigo dele... Guilherme, gaguejou, perdeu a vez. Você vem com esse negócio, a Michele quer que a mulher gaguejou, perdeu a vez. Posso só finalizar? Não, Guilherme, um minuto. Começou com uma... Você tá parecendo, sabe o que? Tá despiorando. Foi bom, mas... Tá despiorando. Calma aí, Guilherme. Calma, homem. Calma, pera aí. Só duas reflexões. Só duas reflexões rápidas aqui. Um minuto. Acho que ele não tá ouvindo. Tá em desvantagem. O delay. Calma, Guilherme. Na próxima vez eu quero você aqui, ó. Um minuto. Um minuto. 30 segundos, na realidade. Vai. 30 segundos. Em questão do discurso da Michele, que foi espetacular, deu mais vontade de votar na Michele do que no Bolsonaro. Não, também não precisa exagerar. Tem que ver uma coisa também. O próprio Guilherme acabou de falar aqui sobre o fato de misoginia e tal. O cara aprovou 70 leis a favor das mulheres. Tem o pessoal até miguital que tá achando que ele votou, que as mulheres estão com mais direitos do que o que devia. Esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, eu sinceramente acho que foi só uma trollagem, não levo isso a sério, mas uma reflexão que a gente tem que fazer é muito simples, quero que você faça aí na sua casa. Imagina se fosse o contrário. Imagina o Lula fazendo essa mesma lista, imagina o PT fazendo essa mesma lista, pegando ali bonitinho o nome de cada pessoa, com o mesmo argumento de que é para a segurança do Lula e tal, pegando ali o nome de todo mundo, onde cada um vai se sentar, bonitinho. Chega o Carlos Bolsonaro, chega o Eduardo Bolsonaro e faz um tweet dizendo assim, pessoal bolsonarista, vamos fazer o seguinte, vamos se cadastrar nesse link aqui e no dia lá a gente não vai aparecer. Tava preso. Pronto, imagina... Como seriam as notícias hoje? Imagina todos os veículos de comunicação, o que eles estariam falando. É simples assim. Boa, eu também concordo que é do jogo, mas imagina como seria. Continuaria sendo legítimo e legal. Não é porque... Assim como existe... Cuidado que se gaguejar perde a vez. Assim como existe uma parcela de pessoas que assumem um lado político-partidário e fazem malabarismos intelectuais para tentar defender o seu lado... Isso não deve ser feito. Se existe um subterfúgio, se existe um tipo de manifestação que é legítimo e é legal, ele vale para ser feito pela Tabata, pelo Partido dos Trabalhadores, pela esquerda e também serve para a família Bolsonaro, para os seus aliados, no Brasil inteiro. Então é legítimo. É óbvio que se Eduardo Bolsonaro, ou o Carluxo, ou qualquer membro da família Bolsonaro fizesse o mesmo com a esquerda e boicotasse um evento do PT, por exemplo, que a esquerda não iria gostar. Mas isso não tornaria o fato ilegal e nem criminoso. E teria que aceitar. Todo mundo ia achar de boa? Não ia gostar. Os veículos achariam de boa? Não, aí a notícia seria... Eu não sou a mãe de Ná. Aí eu não tenho como adivinhar. Agora, é evidente que o lado prejudicado não gosta. Mas se é legal, tem que aceitar e ponto. Faz parte do jogo. Cara secato. Que ele falou, hein, cara secato. Ilegal ou imoral? Imoral, jogo sujo, típico de quem tá perdendo. Carla Secato, aí eu te pergunto, ainda cabe uma brincadeira num evento político sobre uma facada, sobre um atentado à vida? Não. E aí a gente vê como é que é a disparidade na hora de você controlar ou você analisar o que a direita e a esquerda fazem, o que a mídia está fazendo, o que algumas pessoas do judiciário e até alguns membros do STF têm feito é extremamente desigual.
tem cansado a população de bem. Eu acho que todo mundo tem direito de se expressar. Tem um colega aqui do meu lado que é de esquerda, a gente se respeita, a gente conversa, mas tem que ser dado tudo de forma parcial, tudo de forma imparcial. Não pode ser como está sendo feito. A mídia só ouve um lado. O judiciário parece que só pune um lado. O STF tem uma visão desse tamanho para um lado, para o olho desse. A gente estava aqui conversando do bolsonarista que foi assassinado. Não saiu em nenhum lugar, em nenhuma mídia. Aí um poeta do lado do presidente Lula brinca sobre a facada, que se o Bolsonaro for em Pernambuco, eles sabem da facada. Ou seja, se ele for lá, vai ser assassinado. Né? Uma forma de dizer. E as pessoas aplaudem. E tudo bem. Eu não sei mais o que falta para que haja decência nessa campanha eleitoral. Sabe? Eu acho que para ambos os lados, todo mundo tem direito de se manifestar, mas o direito tem que valer para todo mundo. É o que a gente sempre fala aqui na mesa. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Direitos iguais. Por favor, porque está cansativo. A narrativa da imprensa que não ouve mais os dois lados, ou seja, acabou o jornalismo, porque jornalismo é ouvir os dois lados. A parcialidade do judiciário, que tem sido vergonhosa, e os olhos do TSE, que mudam para grande ou para pequeno, dependendo do partido que esteja sendo atacado. Leonardo, ainda cabe brincar com uma situação dessa? Algo que feriu e quase matou o principal candidato, ou seja, ia mudar a história, né, das eleições, além de ser um atentado à vida. Você acha que ainda cabe brincar com isso num evento político e organizado ali pela... Não era, como eu disse, não era no botequim, era um evento oficial? Qualquer apologia à violência deve ser deslegitimada. Nenhuma apologia à violência deve ser endossada. Acontece que aí onde nós chegamos, a direita brasileira como tal, porque eu tenho muitos amigos de direita, amigos de esquerda, amigos de centro, pessoas amáveis, pessoas corretas, pessoas que são apreciadoras da democracia. Porém, a gente resume essa direita chucra, essa direita antidemocrática em uma palavra, que é hipocrisia. Por quê? Vocês devem lembrar bem, o espectador deve lembrar bem, da vez em que Jair Bolsonaro, candidato favorito à presidência da República, disse que iria petralhar, aliás, iria metralhar a petralhada. Né? Uma forma bastante singela, uma forma bastante democrática do principal candidato à presidência da República. Você tem outro exemplo pra gente, Leonardo? À frente das pesquisas, de poder tratar os seus opositores. Mas né? ele nem tentou. Mas você tem outro exemplo pra gente? Ele foi esfaqueado. Não, mas vamos lá, Leonardo. Exatamente. Outro exemplo. Segundo exemplo. Segundo ponto. Segundo exemplo. Não, segundo ponto. Me fala algum momento que ele instigou a violência. Não. Segundo exemplo. Não, que ele instigou a violência. Isso. Ele tem uma série de discursos de ódio. Vamos lá, segunda. Quando ele diz em entrevista ao programa CQC que ele preferia ter um filho... CQC? Ele preferia... 25 anos CQC. Mas não interessa. Que ele preferia... não interessa? Não, que ele preferia ter um filho... A gente tá falando de campanha eleitoral. Que ele preferia ter um filho morto ou um filho gay. E daí? Ele não pode querer? Ele pode querer ter um filho morto ou um filho gay. Ele pode, se ele não quiser. Nós estamos falando de uma facada. Você não tá falando de democracia? Ele pode ir atrás das grades, Leonardo, isso é crime. Vamos lá, Leonardo, você que está comparando um fato real, que foi um atentado à vida, com uma narrativa. Não, mas é o mesmo polo? O atentado deve ser condenado. O atentado deve ser condenado. Bem. O atentado deve ser condenado. Acontece também que, paralelamente, existe o tal do politicamente correto que a direita Qual foi o atentado que aconteceu contra o Lula? Contra o Lula ou contra qualquer pessoa em relação à violência explícita e política? O Lula em caravana já recebeu ovado, já recebeu tapa. Você quer ovada com facada? Agora, um tesoureiro do PT. Um tesoureiro do PT foi executado. Peraí, um tesoureiro do PT foi executado. Quando chegou ovada com facada, tem que passar pro Negão. Negão, e aí? Execução. Não. Aí você perdeu a vez. O tesoureiro. Não dá. Ovada com facada não dá. Não. E aí, Negão? Tem um samba rock antigo, que ele começa assim, ó. Malandro venha devagar, pois o vento que vem tá lá, vem tá cá. O vento que vem tá lá, vem tá cá. Sabe o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer o seguinte: toma cuidado com o que você vai falar, porque daqui
também pode vir a mesma porrada que você vai dar. O que eu acho que está acontecendo hoje, eu sinceramente, eu nem vejo tanto problema no cara ter feito essa brincadeira ali no evento e tal, e todo mundo riu, porque o problema está na hipocrisia que o Leonardo acabou de falar. E essa hipocrisia rola mesmo. O cara foi num evento do Lula, evento presidencial, não foi uma conversa de botequim, não foi num podcast onde o pessoal já tinha tomado uns goró, entendeu? Foi num evento lá com o Lula e todo mundo deu risada. Se fosse ao contrário, eu sei que eu pareço ser repetitivo, mas o próprio Leonardo deu o exemplo do vamos metralhar a petralhada, que foi em tom jocoso, da mesma forma, e até hoje, como o próprio Leonardo fez, o Bolsonaro é criticado, o Bolsonaro é dito como se ele tivesse literalmente pego. Acho que foi a Miriam Leitão, salvo engano, que outro dia ainda falou de novo. Miriam Leitão não, a Zélia Duncan. Zélia Duncan, que até o próprio Bolsonaro brincou e falou, Zélia era um tripé. Zélia era um tripé. Falou que ele estava segurando um fuzil. Estava segurando um fuzil. Olha, eles seguram um fuzil para metralhar. Zélia era um tripé. Todos os dois foram brincadeiras, todos os dois deram risadas. O problema é a hipocrisia. O problema é que o vento que vem lá não está ventando cá. Exatamente. Se você achar ruim do Bolsonaro falar que vai metralhar a petralhada, se você acha realmente que isso foi horrível, vamos pensar então, beleza, isso foi horrível. Então o que a gente faz agora, onde toda a cúpula do PT deu risada, inclusive a plateia? A plateia a gente até dá um boi. Mas tipo assim, no palco o pessoal riu. Então, tipo assim, o vento que vem lá não tá ventando pra cá. O Lula fala um monte de barbaridades e a imprensa passa um pano danado. Eu preciso chamar o nosso amigo Guilherme, que está lá em Brasília, porque a gente está prestes a ir pro break. Guilherme, o que você vê nessa situação? Eu quero botar você em saia justa. De 1º de janeiro de 2019, que é quando começa o governo do Bolsonaro, quem mais incitou a violência? Qual lado? Quem? Eu acho que o lado da direita, acho que o lado do presidente Bolsonaro. Como? É a minha visão. Como? Inclusive pelas medidas que ele tomou ao permitir que a população se arme. Eu já falei sobre isso no programa. Não é? Quer dizer que a pessoa se defender com armas é para você um atentado à vida, ao invés de ser defesa. A arma ela é usada... Quando eu coloco a arma em cima da mesa... Guilherme, quando eu coloco a arma em cima da mesa... ela não indica que é boa ou é ruim. E os números estão dizendo que quanto mais armas, mais está caindo o crime no Brasil. Então o que você está dizendo é uma falácia. A liberação, você ter a facilidade um pouco maior de você virar um CAC, isso não é incitar a violência. Você está falando uma coisa muito grave, Guilherme, de verdade. Que você está dizendo que os CACs são violentos. Me fala quantos CACs participaram de alguma chacina. E me fala quanto o pessoal do tráfico usou as armas para matar. Então, não dá para você colocar os CACs como assassinos ou violentos. Olha só, as notícias dessa semana informam que os CACs estão aparelhando o crime organizado no Brasil. Isso daí é uma falácia. Me dá onde isso está acontecendo. Você acha que um cara vai colocar o CPF dele... vai colocar o nome dele numa arma e depois fornecer essa arma para bandido? Aonde chega essa loucura, Guilherme? O próprio bandido está fazendo isso. Não, aí se o próprio bandido está fazendo isso, é como disse o Leonardo, ele está indo pelos meios legais e o pior ainda, ele está colocando o CPF dele, o dedo dele, o endereço dele para comprar uma arma. Você acha que bandido vai comprar arma legal? Aonde em sã consciência bandido vai comprar arma legal? As facilidades que foram criadas são tantas que o presidente Bolsonaro... Não tem facilidade nenhuma. Você demora no mínimo 1 ano e meio para conseguir pegar uma arma. Você não pode... E detalhe, hein? Como é que bandido está comprando arma se para comprar uma arma você tem que... não pode estar respondendo nenhum processo? Como é que é isso? Ué, bandido está comprando arma? Para você comprar arma você não pode estar respondendo nenhum processo? E aí? Tá tudo mapeado já, tá tudo mapeado. Então, e aí? Simplesmente eles dão um outro endereço em uma outra comarca e oferecem uma então o problema é burocrático. O problema não é do CAC. O problema é burocrático. Então, é muito fácil parou. O problema é burocrático. Vamos reclamar com a burocracia. Porque se o cara dá o CPF dele, puxa a capivara dele antes de dar autorização para ele virar CAC. Então não é essa de que bandido tá comprando arma, é uma falácia.
Porque bandido, se estiver respondendo qualquer processo criminal, não pode comprar uma arma. A compra de armas foi tão facilitada nessa gestão... Guilherme, é o seguinte, eu quero começar com você depois do break. O grupo armado no Brasil. Guilherme, eu quero começar com você. Você já deu uma desvirtuada. Ricardo, Ó, você deu uma desvirtuada. Nós estávamos falando da violência política, você veio falar que virar CAC... Não, a gente tem que chamar o break. Um minutinho. 30 segundos. Deixa eu só completar. 30 segundos, vai. Dizendo o seguinte, passa o vídeo da piada desse poeta. Uma pessoa ou duas bateram palma na plateia e a cúpula lá em cima não se manifestou. O que eu acho que deveria ter acontecido era o ex-presidente Lula ter agido ali no momento e desautorizado aquela piada.